Olha, meu povo, que honra estar aqui me dirigindo a vocês. Iniciaremos esse nosso bate-papo, essa nossa conversa, agradecendo a Deus por esse momento tão especial, por esse momento tão ilustre, que é se dirigir a vocês. O podcast Vozes em Debate tem a honra e o privilégio de intitular esse estúdio com o epiteto de Evandro Henrique Silva Vanderlei, conhecido por todos nós como Mago. Isso é uma singela homenagem para uma pessoa tão especial como o Mago foi na vida de todos nós pesqueirenses. O Mago foi um verdadeiro comunicador, um dos pioneiros da nossa cidade em termos de comunicação. Então essa singela homenagem é para você, meu amigo, meu inesquecível Mago. Uma pergunta que sempre nos fazem é quem será a primeira pessoa, o primeiro convidado a participar aqui da nossa conversa, da nossa mesa redonda. Quem será esse primeiro convidado? A honra será da minha mãe. Entre tantos e tantos privilegiados que poderiam estar aqui, eu não poderia deixar de dar esse momento especial à minha mãe, Ruth Galvão. A nossa mãe é sinônimo de amor. Sem ela, eu não estaria aqui. Além disso, minha mãe foi quem me encaminhou no caminho e nos princípios, nos valores da ética, da moral, do caráter. Foi ela que nos educou. Foi ela que nos fez homem. Foi ela que fez minhas irmãs mulheres. E nós 5, os filhos de Ruth Galvão, somos exemplos de homens e mulheres de caráter e de valores dentro da sociedade pesqueirense. Onde andamos, por onde passamos, honramos o nome da nossa matriarca. Então não poderia ser diferente esse privilégio, essa honra de dar à minha mãe a primeira entrevista, a primeira convidada a inaugurar o nosso espaço. Eu ainda lembro de quando criança, eu acho que eu tinha lá entre meus 6 e 7 anos, eu tinha problema de amidalite. E minha mãe sempre nos ensinou, nos dando exemplos. E esse exemplo eu levo para o resto da minha vida. E passei para os meus filhos também. É inesquecível esse exemplo. E eu passo para as próximas gerações também. Eu lembro que eu perguntei à minha mãe: minha mãe, por que a gente tem que experimentar alguma coisa para saber que ela não presta? E eu lembro muito bem, como se minha mãe estivesse aqui, agora. Ela me respondeu: meu filho, se a gente sabe que não presta, então a gente não deve nem experimentar. Vou mais adiante.
A bebida alcoólica. Se você evitar o primeiro gole, você nunca vai tomar um copo, muito menos uma garrafa. Resumo da ópera. Você nunca vai ficar bêbado. Você nunca vai ser desmoralizado por causa do álcool. Do mesmo jeito é o cigarro. Se você evitar o primeiro gole, o primeiro trago, você jamais vai fumar um cigarro ou uma carteira. Eu levei esse exemplo para toda a minha vida. Hoje eu me encontro com 56 anos. Nunca fumei, nunca bebi. Porque levei aquele exemplo que minha mãe me deu lá atrás, quando eu tinha apenas 6 anos de idade. Além disso, as poucas vezes que eu, como filho de Ruth Galvão, fui de encontro ao que ela prescrevia, ao que ela determinava, eu me dei mal na vida. E aí, com a maturidade do dia a dia, com a vivência, eu tive a certeza de que ninguém quer mais o nosso bem do que a nossa mãe. Vejam vocês, filhos, as poucas vezes que eu ousei em ir de encontro o que a minha mãe me determinou, eu me dei mal na vida. Então eu passo esse exemplo tanto para meus filhos como para vocês que estão me ouvindo agora. Sigam os exemplos dos seus pais. Sigam os exemplos daqueles que realmente amam vocês. Não vão buscar esses exemplos distantes, com atores de televisão, com jogadores de futebol, que estão tão distantes da realidade de vocês. Peguem esses exemplos naqueles que estão do seu lado, que realmente amam vocês. No meu trabalho, eu sou policial penal e eu militei por 3 anos no setor psicossocial da unidade prisional aqui de Pesqueira. E entre vários relatos, eu sempre via a mãe comentando. Eu falei para meu filho, não anda com fulano, não anda com ciclano. E hoje eu tenho que estar aqui fazendo uma carteirinha para visitar meu filho no presídio. Então, se os filhos seguissem os exemplos da mãe, ele jamais estaria numa unidade prisional. E esse relato que eu estou passando para vocês é um relato forte, mas é um relato verdadeiro. Hoje, as nossas unidades prisionais, em um Brasil como um todo, eles estão com uma quantidade de jovens enorme. Eu não posso dizer a vocês que é 2/3 ou 3/5, que eu ainda vou levantar essa quantidade exata. Mas a maioria deles estão lá porque desviaram o caminho dos pais, principalmente o caminho da mãe. Então, quando uma mãe diz, meu filho, segue tal caminho, segue tal exemplo, não ousem seguir outro caminho, senão aquele que a tua mãe determinou para você. Porque eu digo a vocês, sem medo de errar, ninguém quer mais o teu bem do que a tua mãe. Então eu, como filho, que amo muito minha mãe, que me inspiro demais na minha mãe, a minha mãe que moldou o meu caráter, que me fez o homem que eu sou hoje, não poderia deixar, de hipótese alguma, de convidar, de ter a honra, de ter o privilégio, de ter a minha mãe
como a primeira pessoa a sentar nesta cadeira aqui para fazer parte da inauguração do podcast Vozes em Debate. Estou me despedindo por hoje. A todos vocês, até a próxima. Muito obrigado e tenham todos uma boa noite. Fiquem com Deus.